Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. É hora de nós refletirmos juntos na palavra do Senhor. E a minha Bíblia já está aberta no livro do profeta Daniel. Vamos refletir a partir de hoje no capítulo 5. O título aqui na minha Bíblia está O Banquete do Rei Belsazar. Numa outra Bíblia, numa outra versão, está escrito assim: a escritura na parede, tanto faz. Vamos pensar um pouquinho nessa escritura que surgiu na parede quando o rei Belsazar realizava um grande banquete, uma festa que termina de forma trágica. Esse capítulo descreve as horas finais do antigo Império Babilônico. É a única menção ao rei Belsazar na Bíblia. Ele era filho de Nabonido, do rei Nabonido, que era genro do grande Nabucodonosor. Portanto, Belsazar era neto de Nabucodonosor. Belsazar foi corregente com seu pai, que na época desse fato do capítulo 5, vivia em Tema, na Arábia Ocidental. O fato ocorre no ano 539 a.C., 20 anos após a morte de Nabucodonosor. O texto deixa claro que quando a misericórdia divina é rejeitada, entra em cena a sua justiça. Deus é, como disse Abraão, Gênesis 18, verso 25, o juiz de toda a terra. A história desse rei foi registrada para ser uma advertência para nós. Eu leio Daniel capítulo 5, versos de 1 a 4. Se você tem a Bíblia aí, costuma acompanhar também a leitura no seu próprio livro. Eu disse profeta Daniel capítulo 5, vou ler os versos 1 a 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Você ouviu bem? Utensílios tirados pelo rei Nabucodonosor do templo da casa de Deus em Jerusalém e levados para Babilônia, agora foram usados para que o rei e seus convidados
bebessem vinho, uma forma de deboche, de desprezo, de ofensa, não só aos judeus, mas ao próprio Deus dos judeus, o Deus do céu. Estavam ali naquela farra onde Belsazar revelava todo o seu orgulho. Interessante que, ao referir-se a Nabucodonosor, o texto diz que ele era pai de Belsazar. Na verdade, a palavra usada no original pode também ser avô, ancestral, predecessor, como em muitas outras partes da Bíblia. Vemos pela narrativa que o rei sentia-se completamente seguro em sua capital. Também se vê que o orgulho demasiado, acrescentado de idolatria, levou o rei à insolência e blasfêmia, ao ponto de beber nos vasos sagrados do Templo de Jerusalém, que tinham sido trazidos para a Babilônia por Nabucodonosor. Quanta arrogância, quanta soberba, quanta insolência e, ao mesmo tempo, quanta blasfêmia. Eu quero agora recorrer ao texto que está no livro de Provérbios, sabedoria de Provérbios. Provérbios capítulo 16, verso 18, está escrito assim: Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Oh, como isso é real, não é? Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Significa que a soberba leva à ruína, o orgulho leva à queda. E aqui mesmo em Provérbios, capítulo 29, verso 23, eu leio para você. Está escrito assim: O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aliás, não foi isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando viveu entre nós, disse? Os humildes serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Aquele que se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Não é assim mesmo? Que o Senhor tenha compaixão de nós. Não se esqueça disso. Antes da ruína vem a soberba, o espírito orgulhoso precede a queda. É o orgulho do ser humano que o abate, mas o humilde de espírito obterá honra. Que o Senhor tenha compaixão de nós, que a exemplo do Senhor Jesus Cristo, nós sejamos pessoas mansas e humildes de coração. E assim, vivendo dessa maneira, nós glorificaremos a Deus, nós seremos bênçãos para os nossos semelhantes e o Senhor nos dará vitórias, conquistas e prosperidade, porque Ele sabe que tudo isso será usado para a glória dEle e para o bem dos que estão ao nosso redor. O céu, por um instante, está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos.
pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos, e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou aflito em oração. Receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, poder Jesus para sempre reinará. Pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Senhor, ao iniciarmos hoje essa reflexão a respeito da história do orgulhoso e soberbo rei Belsazzar, Pai, a nossa oração é: ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a não fazermos o que ele fez, a não vivermos como ele viveu. Tira de nós todo orgulho, Senhor, toda vaidade, toda soberba, e concede aos teus filhos um coração simples, humilde, que te ame, que te glorifique, e que o nosso propósito, Senhor, seja também abençoar os nossos semelhantes, servir aqueles que estão ao nosso redor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.